Olá, meu nome é Paulo Taizon, eu sou médico dermatologista e hoje eu vou falar sobre a alopecia androgenética, que é a causa mais comum da calvície, tanto masculina como feminina. Se considerarmos até quem tem entradas, ele afeta até 80% dos homens e um grau mais severo entre 40% a 50% dos homens. Nas mulheres pode acometer até uns 40%, considerando principalmente depois dos 40 anos, após a menopausa. A alopecia androgenética ela ocorre principalmente por defeitos, entre aspas, genéticos carregados pela pessoa. Reparem que, por exemplo, quando existe uma pessoa calva, careca na família, existem outros, porque a genética da calvície ela é proporcional. Quanto mais calva a pessoa for, maior a quantidade de genes da calvície ela possui. E maior a tendência para acarretar para seus descendentes. A quantidade de genes envolvidos na calvície ela chega a ser perto de 300 genes. Entre todos esses genes da calvície, eles podem ser herdados tanto da mãe como do pai, ou até de ambos. A questão é que essa programação genética faz com que o DHT ele possa ser elevado, ou se o DHT não estiver elevado, ela pode aumentar a suscetibilidade da ação desse hormônio em certos folículos. E a questão da ação do DHT nesses folículos é que justamente ele age na parte mais visível, justamente a parte da frente, temporal e às vezes um pouco atrás também. E porque ele ocorre justamente nessas partes, daí é um capricho da natureza, isso ninguém sabe. Mas a questão é que você pode ver uma pessoa que pode ser completamente calva, mas ela pode ser muito peluda. Existem algumas pessoas que talvez você possam ter visto uma outra condição que é a alopecia areata universal, onde a pessoa pode não ter nenhum cabelo, nenhuma sobrancelha e até nenhum pelo corporal. Mas isso é um outro caso, não é da calvície em relação da alopecia androgenética. A questão da alopecia androgenética, por que ela é mais grave nos homens? Porque a ação do DHT ela é uma forma ativa da testosterona. E a mulher ela também tem esse DHT, só que de uma forma muito mais suave. Esse é o principal motivo pelo qual os homens elas têm uma calvície muito mais extensa. E até por esse mesmo motivo, ela pode aparecer muito mais cedo nos homens. A partir dos 16, 17 anos, a gente já começa a ver alguns casos de alopecia androgenética. E entre os 20 e os 30 anos, quem tem muita tendência genética, entre os homens já vai começar a aparecer. Algumas mulheres, infelizmente, nessa mesma idade, entre 20 e 30 anos, muitas mulheres já começam com afinamento, que a pessoa só percebe uma diminuição de volume, mas muitas vezes ela acaba deixando para lá. Às vezes ela acaba vindo só quando o problema começa a se agravar muito. E às vezes o que é ruim, porque quanto mais precoce for o tratamento, é melhor para o seu caso. A ação do DHT em relação ao folículo, ele age num local em que há um processo de miniaturização do folículo, em que essa raiz ela vai diminuindo de tamanho e, consequentemente, a haste, o fio em si, ele vai diminuindo cada vez mais de volume. Reparem que as pessoas que vão perdendo o cabelo, primeiro ela vai afinando, para depois ela ir perdendo ao longo do tempo. Reparem outra coisa, por exemplo, que mesmo que um homem seja calvo, ele tem sempre alguns fios na região posterior da cabeça. Às vezes um pouco também na lateral, mas ela sempre tem um pouco mais grosso. Isso ocorre porque a ação do DHT ela é mais fraca nessa região e por isso ela acaba durando mais o cabelo. E justamente são esses folículos que a gente usa no transplante capilar. Por isso que ao longo de muitos anos ou até muitas décadas, a tendência é que a maior parte dos cabelos que é colocado no transplante de cabelo, elas tendem a durar. Não necessariamente 100%, mas uma maior parte dos enxertos elas acabam tendo uma boa durabilidade. O estresse em relação ao cabelo, ele pode piorar sua queda sim. É como se fosse pisar no acelerador para aumentar sua perda capilar.
O estresse, ele é muito importante se ele estiver afetando o seu organismo. No seguinte ponto, por exemplo, se você estiver dormindo muito mal e cansado consecutivamente, o seu nível de cortisol ele sobe. E aumentando o nível de cortisol, ele é hormonal, ele vai te acelerar a queda de cabelo. Seja você sendo mulher ou homem, ele vai te piorar a queda de cabelo. Você vai acelerar alguns anos. Além do estresse em si, dar mais canice também. Que é a canice? É o cabelo branco. E prender o cabelo é uma condição que pode piorar a sua calvície, principalmente porque existe uma condição que chama alopecia de tração. Principalmente isso ocorre em mulheres ou eventualmente homens com cabelo muito comprido, que puxam muito essa parte temporal que a gente chama. Conforme vai tracionando a pressão ao longo do tempo, ela vai enfraquecendo a raiz pelo ato de forçar a região. É, portanto, não recomendável prender o cabelo de maneira muito demasiada e muito prolongada. O diagnóstico da alopecia androgenética, tanto masculina como feminina, é essencialmente clínico, ou seja, utilizamos um aparelho de dermatoscopia para ver se há um processo de miniaturização do couro cabeludo, se há algum processo inflamatório envolvido. O processo de dermatoscopia, nós utilizamos um aparelho semelhante a esse. Nós podemos fazer um registro fotográfico, a gente pode acompanhar juntamente no monitor de televisão para que você possa ver pessoalmente a saúde do seu couro cabeludo. Quando há desconfiança, há um outro processo inflamatório ao redor do folículo, aí muitas vezes a gente desconfia de outras doenças do couro cabeludo. Mas é muito importante você consultar com o seu médico dermatologista, porque muitas vezes não é só a calvície que está estabelecida. Você pode estar tendo algum problema de tireoide, algum problema disfuncional, algum problema nutricional e outros de vitaminas. Isso só pode ser realizado através de exames e elas devem ser feitos de acordo com o critério médico. Quanto mais precoce for o seu tratamento em relação à miniaturização do folículo, melhor tende a ser o sucesso do tratamento. Porque depois que o processo de calvície ele se estabelece por completo, onde a raiz praticamente desaparece, aí não há praticamente nada a ser feito, a não ser o processo cirúrgico. O tratamento clínico ele não substitui o tratamento cirúrgico. Cada caso deve ser avaliado porque muitas vezes a gente faz a junção dos dois ou muitas vezes só o tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? São soluções tópicas ou medicamentos via orais. A solução tópica mais usada é o próprio minoxidil, que é uma substância que já existe há mais de 20 anos. Existe um vídeo aqui que eu falo só sobre o minoxidil. Mas basicamente o minoxidil ele melhora a circulação do couro cabeludo, ele não tem ação hormonal em si, ou seja, não tem grandes efeitos colaterais. Havendo uma maior nutrição, ele faz com que a queda diminua. Digamos, em relação à alopecia androgenética, a solução tópica possa corresponder a 20% a 30% do sucesso do tratamento. Os medicamentos via orais, eles respondem aí por 60% a 70% do sucesso terapêutico, porque eles agem principalmente na raiz do problema, que é o DHT. E existem alguns medicamentos que bloqueiam o DHT, a ação do DHT, que é principalmente a finasterida, a dudasterida e o salpometro é uma delas. O uso da finasterida, da dudasterida, são os medicamentos mais eficazes na alopecia androgenética. Mas eles não devem ser usados aleatoriamente e devem ser discutidos com o seu médico dermatologista, porque eles não são totalmente isentos de riscos. Na própria bula aí consta de 5 a 10% dos pacientes podem ter perda de libido sexual em relação a ele. O problema é que é difícil separar totalmente o quanto é o efeito psicológico em relação da finasterida e quanto que é o real que poderia ocorrer ao longo do tempo. A questão é que a finasterida existe um efeito que possa ser atrelado ao efeito nocebo, que é o contrário do placebo. O que é o efeito nocebo? Se você der uma pílula para essa pessoa e falar que esse medicamento ele pode eventualmente
piorar alguma condição, que no caso aí seria a perda de libido, a vontade sexual, ela pode estar psicologicamente afetada por isso. Às vezes você fazendo o teste do contrário do placebo, que seria dar pílula de farinha para ele, às vezes ele pode falhar e às vezes falar que é o efeito da finasterida. E no fundo, às vezes ele podia estar tomando farinha, por exemplo. E esse é o efeito nocebo, porque o placebo é o efeito ao contrário, em que você dá uma pílula de farinha para a pessoa, só que você fala que aquele medicamento ele vai resolver o seu problema, ele vai te melhorar a condição, e no fundo ela tomou sua farinha, mas 10 a 15% das pessoas vai ter um efeito positivo do efeito do placebo. Antes de ser utilizada a finasterida ou a dudasterida, é muito importante se fazer os exames hormonais para dosar a sua testosterona, o DHT, fazer um espermograma, principalmente se você ainda não tem filhos. Somente assim a gente consegue ter uma liberdade para iniciar o seu tratamento com segurança. E se eu não quiser tomar a finasterida ou tiver efeitos colaterais em relação a ele, uma alternativa seria mesclar nas fórmulas tópicas ou, eventualmente, fazer na forma de aplicação da mesoterapia capilar ou da MMP capilar, que é uma outra forma de injeção de medicamentos no couro cabeludo. Tomem muito cuidado com tratamentos e medicamentos milagrosos que prometem a cura da calvície. Como é um problema que afeta tantos homens e tantas mulheres e dão sofrimento em relação a isso, sempre vai existir algum vídeo, a cura da calvície ou algum tratamento que vão querer te vender um medicamento, que é um tratamento novo, mas passaram tantas décadas e muitos medicamentos, o que ficou só estabelecido são medicamentos que já existem há algumas décadas. É que infelizmente eles não conseguem segurar 100% da calvície. Mas é um tratamento que ele desacelera muito o processo de miniaturização do cabelo, retardando assim o processo de calvície. O grande problema é os casos mais desafiadores são as calvícies mais graves, as mais extensas. Por isso que nesses casos, muitas vezes só o tratamento clínico ele pode não ser o suficiente para o seu caso. Agora, na sequência desse vídeo, eu vou falar sobre os grandes mitos da calvície. O primeiro deles é o boné. A questão do boné, ela não cai mais cabelo. A questão é que muitos homens calvos, por causa da perda capilar, eles começam a utilizar boné. E aí muita gente acha que pelo uso do boné, ela está começando a ficar careca, que fica mais abafado. Ela pode aumentar a oleosidade, mas a calvície em si, ela está sendo estabelecida, não é por causa do boné. O segundo grande mito é a questão do uso do gel. O gel, ele não piora a calvície. No máximo que ele pode ser feito, se ele passa muito rente ao couro cabeludo, ele pode aumentar a oleosidade. E essa oleosidade ele pode eventualmente te dar um pouco mais de caspa ou não. Se tiver muita caspa, ele pode temporariamente cair um pouco mais de cabelo. Mas causar mais calvície, ela não o causa. O terceiro grande mito é em relação ao uso do capacete. Se ele for um capacete comum que você só coloque e ela não aperta, não puxa, ela não te atrapalha em nada. Ela não vai te piorar a calvície ou não. O quarto grande mito é lavar o cabelo todos os dias. Lavar o cabelo todos os dias, ele na maioria dos homens é até mais saudável, até porque a grande maioria tem couro cabeludo e pele mais oleosa, é recomendável lavar todos os dias. Mas o que está programado para cair, ele vai cair de qualquer maneira. Lavar o cabelo é outro grande mito. Muitos homens começam a perder o cabelo e elas acabam raspando o cabelo ou deixando bem curto por uma questão de praticidade. O máximo que raspar o cabelo com frequência pode acontecer é dar foliculites, principalmente se a pessoa raspa com lâmina de barbear. É uma prática que a gente não recomenda. A gente recomenda, se for raspar o cabelo, usar aquelas maquininhas mesmo. Espero que tenham gostado desse vídeo em relação à calvície, que é uma alopecia androgenética que afeta tanto os homens e as mulheres. E convido vocês para acessar o meu site e baixar um e-book sobre a calvície, combatendo o máximo que for possível. Muito obrigado!